Segunda carta de Pedro, capítulo 1. A certeza de nossa vocação e eleição. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco a preciosa fé através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que, através destas, possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo, através da concupiscência. E além disto, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a gentileza fraternal, e à gentileza fraternal a caridade. Porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, eles não vos deixarão estéreis e nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem estas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Porque assim, uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. E penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que, depois da minha morte, tenhais estas coisas sempre em vossa lembrança. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porém fomos testemunhas oculares de sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, o Pai, honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Os falsos mestres e a sua destruição. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. E através da cobiça, eles com falsas palavras farão mercadoria de vós, sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não adormece. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento,
e não poupou ao mundo antigo, mas salvou Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios. Ele livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia a sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. O Senhor sabe como livrar da tentação o piedoso e reservar o injusto para o dia do julgamento, para ser punido. Mas, principalmente, aqueles que andam segundo a carne em concupiscências de imundície e desprezam as autoridades. Eles são presunçosos, obstinados e não receiam falar mal das dignidades. Enquanto os anjos, que são maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusação maledicente diante do Senhor. Mas estes, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem, e hão de perecer em sua própria corrupção. E hão de receber a recompensa da injustiça, tendo eles por prazer a libertinagem em pleno dia. São imundícias e manchas, ostentando-se com seus próprios enganos enquanto eles festejam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e que não conseguem cessar o pecado, seduzindo as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos, os quais abandonaram o caminho reto e errantes seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amava o salário da injustiça. Mas foi repreendido por sua iniquidade por um jumento mudo, falando com voz de homem, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Porque quando eles falam grandes palavras inchadas de vaidades, eles seduzem através das luxúrias da carne, através de muita devassidão, aqueles que tinham escapado daqueles que vivem no erro. Enquanto prometem-lhes liberdade, eles mesmos são os servos da corrupção. Para quem o homem é vencido, pelo mesmo ele é trazido à escravidão. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é, para eles, pior do que o primeiro. Porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhes sobreveio de acordo com um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada chafurdou-se de lama. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. O dia do Senhor. Esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo disto primeiro, que virão, nos últimos dias, escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água. Por onde o mundo que estava, então, sendo transbordado com água, pereceu.
Mas os céus e a terra, que existem agora, pela mesma palavra estão reservados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto então que todas estas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conservação e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes para que, por ele, sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras, para sua própria destruição. Vós, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão, cuidai para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos, e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Carta de Judas. O pecado e o destino dos ímpios. Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Sejam-vos multiplicados a misericórdia e a paz e o amor. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob trevas até ao julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Também do mesmo modo, estes sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam as autoridades e falam mal das potestades. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse: "O Senhor te repreenda." Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais. Nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim,
e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa, e pereceram na rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. E também Enoque, o 7º depois de Adão, destes profetizou dizendo: Eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios entre eles por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo seus desejos carnais, e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E como vos diziam, haveriam escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E de alguns tende compaixão com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém.